queridos, hoje é dia de ceia, né? Mais uma ceia, a última ceia do ano, da qual nós vamos celebrar. Como eu sempre falo para os irmãos, esse momento é um momento de ensaio, né? Um momento de preparação daquilo que está por vir, aquilo do qual nós estamos para vivenciar em breve. Vai ser em breve, amados. Eu creio pela fé. Não sei qual é a data, nem o dia, nem a hora, mas eu pela fé, eu creio que nós vamos estar celebrando a ceia lá com o pastor Jesus. Você não quer? Amém. Eu quero, irmãos. Eu quero. A Bíblia diz que nós cearemos lá no céu. E não vai ser o pastor Fantini, é o pastor Denis, tem o pastor Carlos. Não, amados, vai ser o pastor Jesus que vai estar ministrando a ceia. Por isso aqui, amados, é somente um ensaio. Para quando você chegar lá no céu, você ter consciência, saber o que está acontecendo. Saber porque quem morre, amados, quem passa para melhor, como dizem fora, não é um estado de consciência, de inconsciência, que a pessoa morre e ela dorme o sono da alma. É um conceito errado. É um conceito errado. Biblicamente falando, é um conceito errado. Nós entendemos, pela palavra de Deus, que a morte é um estado de consciência. Você vai saber o que está acontecendo. E você vai saber o porquê que você vai estar lá. Não vai ser quando você chegar e falar, onde estou? Quem é você? O que estou fazendo? É o estado de consciência. Lucas 16. Lembra daquele que o rico que morreu? É Lázaro? Lembra? Lázaro foi para o seio de Abraão. Não foi? E lá ele viu Abraão. Se encontrou com Abraão. Lázaro. O rico estava no lugar de tormento, consciente. Ele tinha lembranças. Ele viu Abraão e reconheceu Abraão. Ele viu Lázaro e reconheceu Lázaro. Falou, pai Abraão, manda que Lázaro molhe a minha boca, porque eu estou com sede. É um estado de consciência. Se você estiver no inferno, você vai saber por que você está no inferno. Mas se você estiver no céu, você vai saber o porquê que você está lá no céu. Amém? Amados, o crente, ele passa a vida toda sendo preparado para a morte. O crente não está preparado para a vida. É o contrário. O crente, ele se prepara para a morte. Aqui é um aprendizado. Aqui nós vamos começar uma escola. Estamos passando por um período de prova. Que quando chegar lá, naquele dia, a gente vai olhar e a gente vai ver Jesus e vai saber que é Jesus. Amém, igreja? É um estado de consciência. Portanto, dia que a igreja for arrebatada, o momento no qual a igreja for arrebatada, nós vamos cear com o Senhor lá no céu. E eu, pela fé, eu creio nisso. Eu creio. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos simplesmente aprendendo a se comportar diante da ceia. A se comportar por esse momento do qual foi preparado para a igreja, a mesa do Senhor Jesus. É um momento solene, um momento íntimo, um momento de intimidade para com Jesus, que a igreja tem para com Jesus. Momento do qual nós participamos do corpo, que é representado pelo pão. Momento do qual nós tomamos o suco, que representa o seu sangue. Aí existe uma unidade entre a igreja e o Senhor. Ele e a igreja é um só. Ele é o cabeça. Nós, membros do seu corpo. Amém? Está preparado para tomar ceia? Aleluia. Mas antes de preparar a ceia, antes de tomar a ceia, mas eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia
no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Eu gosto muito do livro de Hebreus, amados. Todos os livros da Bíblia são lindos. Mas o livro de Hebreus, quem escreveu o livro de Hebreus, foi um profundo conhecedor do judaísmo, um judeu convertido ao cristianismo, um judeu que reconheceu Jesus como soberano sobre todas as coisas. E ele quem escreve esse livro aos Hebreus. Não se sabe, pelo menos eu não sei, não tenho informações de quem é que escreveu, até onde eu sei, quem é o autor do livro de Hebreus. É um autor desconhecido, não é? Mas eu tenho certeza que esta é a palavra de Deus. Foi escrito para o povo de Deus. Amém? Você é povo de Deus ou não? Nós somos o povo de Deus, o povo eleito, o povo escolhido, o povo separado, o povo comprado com o sangue do Cordeiro. Amém? Irmãos, vocês repararam aqui os enfeites do Natal? Fizeram aqui 3 árvores, 3 tipos de árvores, não sei. Uma é o Pai, outra é o Filho e outra é o Espírito. Não, tem nada a ver, viu, amados? Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo não existe diferença, são todos iguais. Os 3 são iguais. Escandaliza você, amados? Não, nem a mim. Isso não afeta a minha fé. Sabe que tempos atrás ainda existem muitas igrejas que não são adeptos, né, a enfeites de natais, a comemoração do Natal, árvore de Natal, não são adeptos, né, a esses hábitos, a esses costumes, porque dizem que são coisas do mundo, né? Mas eu quero dizer para você que uns 60 anos atrás, a igreja, as pessoas que eram crentes eram obrigadas a usar chapéu. Quem usava chapéu é porque estava desviado. Sabia disso? É Abner. O Abner já tem um chapéu que é natural. Né, Abner? Topete ali que é uma beleza. Na igreja, bateria, isso é coisa do mundo. Principalmente na década de 50, né? De 60. Rádio, né? Tanta coisa é do mundo, isso não pode ir na igreja, não, isso é do diabo. Guitarra? Não, guitarra também é coisa do diabo. Deixa eu falar uma coisa para você, o diabo não é dono nem da casa dele. O diabo não é dono nem da casa dele, amados. Sabe onde que é a casa dele? É o inferno. Sabe quem manda lá? Não? Jesus, amados. Para ele não tem diferença. Trava e luz, para ele é uma coisa só. Para o lugar onde que há trevas, quando ele chega, as trevas são dissipadas, porque ele é a própria luz. Amém? O diabo não tem nada que é dele, amados. Importante é a gente saber o sentido, o significado de todas essas coisas. Tudo isso aponta para um fato, tudo isso aponta para um acontecimento, o nascimento do Senhor Jesus, a vida do Senhor aqui na terra. Tem importância isso? Tem importância, amados? Esse fato do nascimento do Filho de Deus? Claro que tem. Isso demonstra a fidelidade de Deus para com a sua palavra. Aquilo que ele prometeu lá em Gênesis, para nós, mais de 5.000 anos atrás. Para eles, uns 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, se cumpriu a promessa de Deus. Para nós, Natal é fidelidade de Deus, fidelidade em relação à sua palavra. Ele prometeu, ele cumpre. Amém, amados? Tanto é verdade que ele dividiu a história, antes dele e depois dele, para deixar marcado, para deixar registrado que ele visitou essa terra. E hoje ele mora
através do Espírito Santo em mim e em você. Tudo isso aponta para a vinda do menino Deus, do Deus que se fez homem, não o homem que se fez Deus, mas o Deus que se fez homem. Amém? Tudo aponta para ele, amados. Por isso nós podemos e devemos comemorar, como cristão, o nascimento do nosso Salvador. Amém? Então não se constrange, não se deixe constrangir. Não pode isso, não pode aquilo, mas não deixe de adorar a Deus. Isso é importante. Adore sempre a Deus. Tudo que você vai fazer, faça focado nele, no nome de Jesus. Amém? Encontraram Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 3 apenas. Diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos, voltados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Amém? Não desanimem. Não desanime. Fala para o teu irmão que está do teu lado: não desanima não. Não desanima não. Persevera, tenha ânimo. Oremos. Pai amado, nós em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer por este momento, Senhor, momento da tua palavra. É verdade que o Senhor já falou conosco aqui através do louvor, através daqueles que ministram o teu louvor, porque a tua palavra nos ensina que o Espírito Santo, ele habita em meio aos louvores, Senhor. Mas nós esperamos algo mais da tua parte, Pai. Nós queremos ouvir a tua palavra. Espírito Santo de Deus, ministra no nosso coração, Senhor, aquilo que tu tem para nós. Ministra para nós, ó Pai, nosso coração, aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que o Senhor deseja de nós, ó Pai amado. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o teu querer. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a tua vontade, Pai amado. Em nome de Jesus, leva cativo a cada coração, a cada pensamento, Senhor. Leva cativo, Senhor, e que somente a tua palavra venha prevalecer no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vai chegando no final do ano, a gente tem muitas coisas que a gente não conquistou, tantas promessas que a gente fez para a gente mesmo, né? Você lembra que você prometeu para você mesmo no ano passado? No final do ano? Lembra? Não? Nem lembra mais. Porque desanimou, desistiu, não conseguiu. Aquelas que chegam no final do ano e falam: depois que passar as guloseimas do Natal, da virada do ano, eu vou querer perder uns 15 quilos. Em dezembro, ganhou 28. Meu Jesus, 2 quilos. 2 quilos por mês. 24, não, deu mais 2 quilos por mês, né? Mas por causa da dificuldade, por causa das festanças e das comilanças, a gente acaba desistindo, né? Não está perdendo, não está conseguindo perder, deixa para lá, relaxa e vai embora para frente. Não é verdade? A palavra que Deus tem no nosso coração, amados, o propósito dessa palavra é esta: não desanime. Não desanime, pelo contrário, anime-se. O contrário de desanimar é animar. Animar. Capítulo 12 de Hebreus, ele vem depois da galeria dos heróis da fé. O escritor de Hebreus
procurando incentivar os cristãos convertidos, os novos convertidos, os judeus novos convertidos, ele procurando incentivar eles por causa da perseguição, por causa da cassação, as dificuldades, as lutas das quais eles passavam. Muitos estavam voltando para a sua antiga fé, muitos estavam desistindo de professar a sua fé, a sua nova fé em Cristo Jesus. E ele escreve essa carta aos hebreus convertidos ao cristianismo, para incentivá-los, para eles não se desanimar diante das dificuldades. E no capítulo 11, ele escreve o que é a fé, ele explica o que é a fé, e como exemplo de fé, ele dá aqui uma galeria de homens levantados por Deus, homens instruídos por Deus, homens guiados por Deus, que professaram a sua fé e fizeram a diferença nessa terra. Homens que tomaram para si as promessas de Deus, homens que aceitaram os desafios de Deus, estão aqui com seus nomes na galeria da fé. Eu tenho certeza que aqui tem muitos heróis da fé aqui também. Talvez o teu nome ainda não esteja registrado na galeria dos heróis da fé, mas eu tenho certeza que teu nome está registrado no livro da vida no reino de Deus. Não está aqui ainda, mas Deus sabe das dificuldades que você tem passado. O Senhor tem visto as tuas tribulações, o Senhor tem assistido de perto as tuas dificuldades, os teus desânimos, os teus desalentos, as tempestades, aquilo que muitas vezes faz com que você parar, e por muitas vezes nós pensamos até em desistir. E vou dizer uma coisa para você: nós temos muito mais motivo para desistir do que para continuar, porque andamos pela fé, não vemos nada, não contemplamos nada, não tocamos em nada, nós andamos pela fé, porque a palavra de Deus nos diz que o justo viverá pela fé, sem ver, sem tocar, sem sentir, pela fé. E ela aqui dá um exemplo, dá um gama enorme, extenso de homens que nos dá um exemplo de fé. Eu lembro que quando eu era pequenininho na Barbacena, quando eu era menor, quando eu era criança, eu tinha os meus heróis. E quem é que não teve o seu herói? Não é verdade? Os nossos ídolos, aqueles exemplos que a gente tinha. Eu, quando assistia o National Kid, lembra, pastor? O National Kid? Aquele japonês que voava, ele botava uma capa e saía. Lembra, Reinaldo? Ana, lembra? E eu, você lembra também? Aleluia, eu não estou sozinho nesse negócio. Oh, glória! E eu via o National Kid, né? E eu via ele voando com aquela capa dele lá. Eu queria fazer a mesma coisa. Eu botava a capa, só não tinha o capacete. Mas eu pegava uma toalha, um pano qualquer, jogava nas costas e saía imitando National Kido, né? Tinha aqueles robôs, Spectroman. Lembra? Isso é coisa antiga, irmãos, mas era do meu tempo. Lá em casa, na casa da minha mãe, tinha uns cabos de vassoura. Eu assistia o Zorro. E eu pegava aquele cabo de vassoura e montava em cima daquele cabo de vassoura, amarrava uma cordinha nele, aqui no pescoço dele, e saía galopando a cavalo. Parecia o Zorro. Me sentia o Zorro em cima do cavalo branco. Eram os nossos ídolos, eram os nossos heróis naqueles dias, naqueles tempos, né? Mas a gente cresce, a gente vê que a gente não tem cabra para voar, não tem cavalo, não tem cavalo para você montar, e a gente vê que é tudo fantasia. Só que a palavra de Deus não é fantasia, só que a palavra de Deus é uma realidade.
os heróis da fé nos exemplificam o poder de Deus. Ele começa lá desde Gênesis, lá desde o comecinho do filho de Adão, quando ele fala de Abel. Abel, por causa do seu sacrifício, por causa da sua oferta que foi melhor que o seu irmão, ele morreu. E a Bíblia diz que mesmo depois de morto, pela fé, ele ainda fala. Como é que pode? Ele fala depois de morto, mas pela fé ele fala. Depois de Enoque, de Abel, teve Enoque. Enoque foi aquele que andou na presença de Deus, andou com Deus, e já não mais foi visto, porque Deus o tomara para si, foi arrebatado, porque ele andou com Deus, ele foi arrebatado. Ele andava tão pertinho de Deus, que ele acabou subindo para com Deus. Fala de Noé. Enoque é bisavô de Noé. Fala de Noé, um homem que no seu tempo, até o seu tempo, não havia caído uma só gota de água sobre a terra. Uma só gota de água havia caído, porque não chovia até então. Somente vinha uma brisa sobre a terra. E no meio do deserto, este homem, ele começa a construir um barco, ele começa a construir uma arca. É louco, é doido. Como é que pode, Noé, construir um barco no meio do deserto? Vai vir água, vai vir chuva, Deus disse que vai chover, e por causa da sua fé, foi-lhe imputado como justiça. Por causa da sua fé, Deus lhe imputou como justiça. Ele começou a construir o barco, ele tinha 500 anos. A chuva chegou, ele estava com 600 anos. Só 100 anos. Pouquinho tempo. Deus muitas vezes nos faz uma promessa no nosso coração e a gente já fica desesperado. Acho que é amanhã que vai acontecer. Acho que é agora. É hoje. Noé esperou só 100 anos para que se cumprisse a promessa de Deus. Paciência. Paciência. A nossa geração é uma geração impaciente. A igreja dessa geração é uma igreja impaciente. Não tem paciência para esperar, não, porque está mal acostumada. Está mal acostumado, tudo é fast food, tudo é. Eu lembro que chegava no final do ano, quando a gente ia mandar carta para algum parente, era mal gostoso. Você escrevia aqueles cartões de Natal, desejando boas festas, feliz ano novo. Você não escrevia nada, mas só de mandar o cartão já fazia toda a diferença. É ou não é? Quanto tempo demorava? Às vezes passava o ano novo, passava o Natal, passava o ano novo, e a carta ia chegar lá no carnaval. Acontecia, não é verdade? Mas hoje, pega lá e faz como chama aquele que olha para frente lá e vê a selfie. É selfie? Você já manda aqui o recado para a pessoa ao vivo e a cores. É ó, vapt e vupt. Tudo muito rápido. Nós desaprendemos a esperar. Nós desaprendemos a ter paciência. Porque Deus muitas vezes não age no nosso tempo. Ele age no tempo de Deus. Ele age no tempo dele. Mas nós muitas vezes não temos paciência para esperar o agir de Deus. Fingimos que confiamos em Deus. Fingimos que entregamos nas mãos de Deus. Mas a gente sempre quer dar uma força para Ele. E aliás, eu quero aqui te dar um toque. A promessa de Deus, ela só se cumpre na tua vida quando os dois tempos se alinham. Somente quando os dois tempos se alinharem, a promessa de Deus acontece na tua vida. O tempo de Deus e o tempo do homem. O Cronos
que é do homem, e o Kairos, que é de Deus, que é a eternidade. São dois tempos. E quando é que esses dois tempos se alinham? Quando a minha vontade passa a ser a vontade dele. Aí se alinha o tempo de Deus e a promessa acontece. Aí é chegado o teu tempo. Nós muitas vezes ficamos correndo de um lado para o outro, vai para um canto, vai para o outro, e Deus muitas vezes está tentando nos alinhar, e a gente parece estar fugindo. Uma hora você quer, outra hora você não quer, outra hora você vai, outra hora você volta, Deus mesmo fica até desorientado. Não, Deus não fica desorientado, lógico que não. Mas nós muitas vezes retardamos a bênção porque não sabemos esperar. Noé esperou só 100 anos. Depois de Noé vem Abraão. Abraão, um homem que vivia em meio a uma comunidade. Abraão que vivia em meio à sua parentela, em meio à sua família. E diz a arqueologia que Abraão, onde ele morava, tinha até água encanada, esgoto. Tamanho era avançado a terra de Ur dos Caldeus, onde ele vivia. Já era uma cidade formada. E ele, por causa de um chamado, porque ele ouviu, através do sonho, o chamado de Deus, ele saiu para uma terra, sem saber para onde ele ia, sem conhecer a direção, somente porque ele ouviu a voz de Deus. Obediência, temor, reverência, santidade. Nós muitas vezes queremos andar segundo os nossos conceitos, segundo o nosso ateio que dá no nosso coração. Achamos que somos donos da situação. Mentira! Nós não somos donos dentro do nosso próprio nariz. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas o amanhã está no controle das mãos de Deus. Abraão, ele ouviu e obedeceu. Foi por uma terra distante, teve dificuldade? Teve. Mesmo obedecendo a Deus, mesmo ouvindo a Deus, muitas vezes nós passamos por intempéries. Quando nós nos propomos a obedecer a palavra de Deus, nós passamos por intempéries, passamos por altos e baixos, somos provados, somos testados. Assim como Abraão também foi para o deserto, e houve uma seca muito grande naquele tempo, e ele subiu para o Egito. Por quê? Por causa da dificuldade. Desobedeceu a Deus. Não era para subir para o Egito, mas ele subiu. Mas é o pai da fé. Ele é o nosso pai da fé. Está na galeria dos heróis da fé. Ele ouviu e obedeceu. Por isso lhe foi imputado a justiça da fé. Teve também Moisés, homem de Deus, que foi separado, foi chamado por Deus. Ele deixou de ser chamado, preferiu deixar de ser chamado, filho da filha de Faraó, para andar com o seu povo, para ser humilhado junto com o teu povo. Saiu para uma terra onde havia somente serpente e escorpião. Por quê? Ele viu o invisível, recebeu o chamado de Deus. Teve dificuldade? Com certeza Moisés teve também as suas dificuldades. Para quem estava acostumado a viver no reino, junto a Faraó, aquele que tinha o chamado, aquele que tinha o futuro dele seria como se fosse um príncipe ou um faraó. Ele estava sendo preparado para isso. Ele abriu mão de tudo isso e foi por causa de um chamado. Ele foi para o meio do deserto. Será que lá no meio do deserto não teve momentos dos quais ele pensou: puxa vida, eu acho que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu tomei uma atitude errada? Quando ele estava lá no meio das ovelhas, no meio dos bodes, dos cabritos, fedendo a ovelha e a cabrito, será que ele não pensou? Puxa vida, se eu pudesse voltar. Conflitos que passamos, mesmo acreditando estar fazendo a vontade de Deus. Conflitos. E eu quero te dizer uma coisa, amados. O povo de Israel deu volta em torno de uma muralha, a muralha de Jericó, durante 7 dias, para cair aquela muralha. Será que no decorrer desses 7 dias, quando ele estava no 4º dia, no 5º dia, suas pernas talvez estivessem cansadas,
os seus pés estivessem doendo, e nada acontecia. E quando eles olhavam para aquela muralha, devia desanimá-los. Diz os historiadores que essa muralha de Jericó passavam 2 carroças paralelas, uma a outra, em cima dessas muralhas, para você ver o tamanho e a largura dessa muralha. Era quase intransponível. Não tinha como essas muralhas cair. Mas pela fé, eles rodearam 5, 6, 7 dias. No 7º dia, as muralhas ruíram e caíram por terra. Persistência. Eles tiveram perseverança. Eles ficaram correndo que nem uns doidos em volta da muralha. A fé muitas vezes é loucura, gente. Aonde já se viu acreditar que aquelas muralhas iam cair só por causa do grito deles? A fé muitas vezes nos parece louca. Como é que pode esse povo chamado crente acreditar que vai morar numa cidade feita de ouro e as ruas e as praças de cristal? Não é coisa de louco? Como é que pode esse povo crente achar que vão cear junto com o Senhor Jesus? É loucura. A fé é loucura. A fé é um pulo no escuro, acreditando cair nos braços de Deus. Isso é fé. Teve um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, de um alpinista. Ele escalou a montanha, no meio da caminhada essa corda se rompeu. Ele estava sozinho. Essa corda se rompeu, e já era tarde, estava escuro. E ele ouviu uma voz: corta a corda. Ele falou: não posso cortar a corda, porque se eu cortar a corda, eu vou morrer. E ele ouviu outra vez: corta a corda. E ele pendurado naquele penhasco, ele questionou novamente: não, eu não posso cortar essa corda, isso é suicídio. Eu vou morrer, eu vou me espatifar lá embaixo. Pela 3ª vez, ele ouviu: corta a corda. Ele não cortou a corda. Dia seguinte, o resgate foi para resgatá-lo. Ele estava a 1,5 m de altura, pendurado. Morreu por causa do frio, por causa da hipotermia. Morreu pendurado na corda. Por quê? Não ouviu a voz de Deus. Ouvir a Deus, crer em Deus, é ter fé, é acreditar no impossível. E eu quero dizer para você, coloquei aqui como tema de sermão: seja você também um herói na fé. Seja você também, é um desafio. Ser herói na fé é um desafio. É ou não é, Ana? Precisa acreditar, precisa crer. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Se aconteceu com esses homens, pode acontecer conosco também. Porque o mesmo Deus que agiu com Abraão, com Moisés, com Noé, com Isaac, com Jacó, é o mesmo Deus que opera na tua vida. Ele não mudou. Quem mudou foi nós, mas ele não mudou. Mas existem algumas características das quais nós precisamos ter, iguais a esses homens de fé. E a primeira característica, amados, que nós devemos ter é a ousadia. Sermos ousados em nossos propósitos,
sermos ousados em nossos desafios. Ousadia, coragem, enfrenta o leão, ser ousado, ser corajoso. Esses homens, eles enfrentaram nações, esses homens enfrentaram reis, por causa da sua fé. Ousados. Nós muitas vezes nos deixamos intimidar por coisas pequenas. Muitas vezes nós voltamos atrás, damos um pé atrás, por coisas mínimas. Esses homens foram ousados na sua fé. Se hoje você ouvisse a voz do Espírito Santo falando no teu coração, não no teu ouvido, mas no teu coração, abandona o teu emprego, abandona a tua parentela e vai lá para o Acre, ou lá para o Amazonas. Qual seria a tua atitude? Não, tenho família, puxa vida, eu tenho carnê para pagar do meu carro, prestação da minha casa, como é que eu posso? Abraão não titubeou, ele foi ousado, ele abandonou tudo, abandonou sua parentela, abandonou todo o seu conforto para fazer a vontade de Deus. Ousadia. Quer ser o herói da fé? Seja ousado também nos propósitos, nos desafios dos quais Deus tem colocado na tua vida, no teu ministério, no teu casamento, no teu trabalho. Seja ousado. Acredite, confie. Se foi Deus quem mandou, se foi Deus quem falou e está de acordo com a sua palavra, ouça e obedeça. Não titubie, não duvide, porque no nosso Deus não tem variação. Subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Os heróis da fé. Quer ser o herói da fé? Quer ter o nome, ter o teu nome também na galeria dos heróis da fé? Seja ousado. Seja ousado. Arrependa-se daquilo que você não fez, não daquilo que você já fez. Tente, experimente. A vida é feita de tentativas, de erros e até de desistências. Mas nós temos que tentar. Nós temos que ser ousados. Temos que acatar os desafios dos quais muitas vezes aparecem na nossa frente. O Luciano estava contando do carro que estava lá sendo espremido, né, Luciano? Por uma carreta, um cegonheiro. Não imagino o que passou no coração de vocês. Não imagino o que passou na mente de vocês naquele momento. Mas eu tenho certeza de uma coisa: a fé não foi abalada. A fé permanece firme, inabalável, porque a fé está sob a rocha que é Jesus. Ousadia. Irmãos, quando eu fui comprar um terreno lá no Taboão, em São Bernardo, apareceu um lote que mexeu comigo, mexeu com o meu coração. E aquele lote era caro, um terreno caro, um lugar bom, bairro Suíço, lugar muito bom. E quando eu fui ver o preço daquele terreno, eu me assustei. Falei, rapaz, como é que eu vou fazer para comprar um terreno desse? E naquela época a coisa era tão feia, que não existia valor da prestação. Existia, acho que era BTM, BTR, um negócio assim, o RV, né? Uma coisa assim, que o valor era corrigido diariamente. A coisa está tão feia no nosso país, que a coisa é corrigida diariamente. Eu não sabia nem quanto que você ia pagar daqui a 30 dias. E eu financiei, dei uma parte, vendi meu Fusca. Tinha um Fusca, naquela época o Fusca era bom, né? Foi em 86, 87. Dei meu Fusca de entrada, vendi o Fusca, fui na agência, vendi, dei de entrada, e o restante eu ia pagar
através da URV, mensal durante 18 meses. Meu pai, meu Jesus, eu já era casado já, irmãos, mas meu pai veio para cima de mim: você é louco? Fazer uma coisa dessa, você não sabe nem quanto você vai pagar, você não sabe nem se vai ter dinheiro lá nesse dia para pagar ou não, porque eu trabalhava por conta. Meu pai, eu não sei, mas um jeito eu vou dar para pagar esse negócio. Isso foi em 86. Em 91, eu estava com a minha casa construída naquele terreno. Ousadia. Aprenda a ser ousado. Aprenda a acreditar. Se lance nas propostas do teu coração. Consulte a Deus, mas seja ousado. Seja ousado. Existem algumas coisas, amados, que muitas vezes nos retraem. Tem muitas vezes algumas coisas nos puxam para trás. Uma coisa nós devemos fazer é se desprender de tudo aquilo que nos coloca para baixo. É nos desprender de tudo aquilo que nos rouba do foco que é Deus. Se você quer ser verdadeiramente um herói da fé, abra mão do pecado. Abra mão daquilo que te atrapalha. Abra mão daquilo que retarda a promessa de Deus sobre a tua vida. Não tenha nada preso, nada que lhe prenda, nada que lhe arraste, que impeça o agir na tua vida. Como ele disse aqui em Hebreus: portanto também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, tudo aquilo que impede o agir de Deus na tua vida, desfaz dele. Tudo aquilo que rouba você da presença, da comunhão de Deus, desfaça dele. Não coisas bobas. Eu lembro que uma vez uma senhora dizia ser crente, ela entrou na minha casa e ela começou a olhar uns quadros na parede. Isso daqui é do demônio. Tinha um quadro lá dos cavalos correndo. Eu falei: não, isso daqui não é de Deus, não, isso aqui é do demônio. Eu olhei bem para ela: eu paguei, é meu. Não, você tem que desfazer isso daqui, porque isso daqui vai... Onde está o meu Deus? Sabe que meu Deus é tão pequeno assim, que um quadro pode atrapalhar o manifestar dele? Não. O que impede o agir, o manifestar nas nossas vidas, muitas vezes é a nossa incredulidade. Quando achamos que Deus não pode realizar, quando achamos que Deus não tem capacidade para realizar, e muitas vezes nós agimos dessa forma. Todas as vezes que eu deixo de acreditar, eu estou dizendo que Ele é mentiroso. Estou dizendo que Deus é mentiroso. E o que acontece? Deus retarda a sua bênção. Deus retarda a sua promessa sobre a minha vida. Quando eu era novo convertido, eu fumava que nem uma peba velha. Quando me converti e vim para a igreja, me batizei. E ninguém me passou, eu não passei por uma escola, uma classe, não tive uma orientação pastoral, infelizmente. Era dia de batismo. Quem quer se batizar? Levantava a mão. E aliás, pegaram na minha mão e levantavam. Vamos embora. Mas eu ainda fumava. E mesmo assim me batizei. E aí tinha que tomar ceia. Aí eu ficava pensando: e agora? Toma ou não toma ceia? Eu faltava no dia da ceia. E quando eu fumava escondido, para ninguém ver.
que estava me roubando a comunhão para com Deus? O que estava retardando a promessa de Deus sobre a minha vida? O vício. Coisa boba. Porque Deus está acima do vício. Deus, Ele pode nos libertar de todo e qualquer vício. Amém? E nisso o nome dEle é glorificado. O que retarda a bênção de Deus sobre a tua vida? O que está impedindo o agir de Deus sobre a tua vida? O que é que você não consegue se libertar? Do que é que você não consegue se libertar? Que tem retardado a bênção de Deus, a promessa de Deus sobre a tua vida? A murmuração? A inconstância? A nossa incredulidade? Para que a bênção de Deus aconteça na tua vida, tire todo o desembaraço, tudo aquilo que te arrasta, tudo aquilo que te põe para baixo. Se afasta dela, se liberta dela. E só uma pessoa pode te libertar: Jesus de Nazaré. Só Ele pode te libertar. Quer ser o herói da fé? Persevere. Persevere na carreira. Você foi chamado. Sabe que dia que você foi chamado? Jesus disse: não vos chamamos mais de servos, mas vos chamamos de amigos. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu. Então você foi escolhido pelo Senhor. Amém? Você foi escolhido a toque de dedo, meu amigo. Você não faz parte de uma religião. Não. Você faz parte do chamado de Deus. E é um chamado específico. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Foste escolhido pelo Filho de Deus. Foste separado pelo Deus Todo-Poderoso, amado. Mas tem alguém que vai lutar contra você. Os nossos inimigos da fé, às vezes até os nossos parentes, as pessoas mais próximas, vão tentar nos desfocar, nos desfalecer. Perseverar na fé, perseverar na promessa. Persegue e verá. Perseverar. Persegue, persista e verá a glória de Deus. No meio do teu casamento, em meio às tuas finanças, em meio aos teus projetos. É você o culpado. Se não tem acontecido na tua vida, não tem acontecido no teu ministério, é você, tão somente você o culpado. Somos nós que retardamos a bênção de Deus, desanimamos fácil, encontramos qualquer dificuldade, é motivo de parar. Uma cara feia do teu pastor é motivo de você desistir. Um pisão no teu pé que o irmão te dá é motivo de você desistir. Não, meus amados, a dificuldade vem, o desânimo bate muitas vezes na nossa porta, mas nós devemos perseverar. Persevera nesta caminhada. Moisés, ele andou no meio do deserto, mas ele perseverou, porque ele viu o invisível. Abraão, ele andou porque ele acreditava em encontrar a cidade que foi feita pelo arquiteto e construtor, que é Deus. Nós também devemos perseverar, porque cremos que Jesus vai buscar a nossa igreja, Jesus vem buscar a nós e nos levar para morar numa cidade santa. Perseverança, perseverança. Muitos desanimos, muitos desistem no meio da caminhada cristã, por coisas pequenas, porque perdeu o foco, porque ficou olhando para picuinhas. E ele nos dá um conselho, que nós devemos manter os nossos olhos, é numa pessoa, que é Jesus, sempre olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus.
Não fique olhando para o teu irmão, se ele conseguiu ou deixou de conseguir. Não fique olhando para o teu irmão, se ele está animado ou desanimado. Olha para Jesus. Não culpe pessoas pelo seu fracasso. Não culpe coisas por causa do seu fracasso. Mas olha para Jesus. Quer ter vitória? Olha para Jesus. Quer ser o herói na fé? Esteja focado em Jesus. Não esteja focado na placa de uma igreja, numa denominação, mas esteja focado na pessoa de Jesus. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é uma igreja. O cristianismo é uma pessoa. E o nome dele é Jesus. Tem herói aí ou não? Tem algum herói aí ainda ou não? Heróis da fé. Quer ser um herói? Persevera, persista, tenha fé. Esses homens não faziam nem ideia do que o nome deles estariam na galeria da fé. Talvez você também não acredite nisso, mas o teu nome está lá registrado nos murais de Deus. Amém, igreja? Quem é o seu herói e o que ele te inspira? Quem é o teu herói, amados? Quem é o teu herói, igreja? É Jesus. Olha para ele, pensa nele. Tudo que você fizer, faça para ele, agrade a ele, mas persista, não desiste. Como disse aqui o autor, não desanimem. Como disse aqui o pastor Desse, numa palavra no decorrer dessa semana, o ano ainda não acabou. O ano não acabou. E nosso Deus, ele não está limitado ao tempo. Nosso Deus não está limitado no minuto, no segundo, na hora, no dia, na semana, no mês, no ano, não. O nosso Deus é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Deus tem grandes coisas para o seu povo. Deus tem grandes coisas para o ano de 2019. Mas somente para aqueles que perseveram. Somente para aqueles que creem. Somente para aqueles que são verdadeiramente ousados, corajosos, intrépidos. Amém? Glória a Deus. Quero chamar aqui os obreiros que vão estar ministrando a ceia. Vamos colocar de pé, igreja. Esse é o momento no qual nós vamos participar do cálice do Senhor. Eu quero orar junto com você, meu amado. Eu quero orar junto com você. Você que anda meio desanimado, você que anda meio cabisbaixo, você que tem passado por lutas, dificuldades, e quem é que não tem passado? Quero dizer para você que você não é um privilegiado. Não é só você que tem passado por lutas e dificuldades. Não é só você que tem pensado em parar. Não é só você. Não é um privilégio seu, mas é um privilégio de todo aquele que luta, todo aquele que persevera e todo aquele que crê. Por isso eu oro para que o Espírito Santo de Deus venha abrir o teu entendimento espiritual. Por isso eu oro para que o Espírito Santo de Deus venha te revestir de uma unção sobrenatural, no nome de Jesus. Pai Santo, o Senhor conhece a tua igreja, o Senhor conhece o teu povo, Pai amado, conhece a cada um, Senhor, na sua individualidade, pois é o Senhor quem tem contemplado as dificuldades, as fraquezas, os desânimos, a alma abatida, o coração entristecido. Que o Senhor, pela sua infinita graça
e pelo teu infinito poder, venha derramar sobre você nesta hora a unção do Espírito Santo de Deus, a unção sobrenatural de Deus, a unção que despedaça o jugo. Abre, Pai amado, o entendimento espiritual, Senhor. Dá, Senhor meu Deus, ao teu filho, à tua filha, Pai amado, coragem, ousadia, intrepidez de espírito, Pai amado. Em nome de Jesus, caia por terra o medo, o desânimo, as incertezas, no poder do nome de Jesus, ó Pai. Toma ele, toma ela nas tuas mãos, ó Pai amado. Levanta ele, Senhor. Levanta ela, anima ele, anima ela, Senhor, no poder do teu nome. Que o fogo do teu Espírito Santo venha queimar todo o desânimo, Senhor, toda a tristeza, caia por terra no nome de Jesus. Pai Santo, nós estamos aqui reunidos no teu nome, e sabemos e cremos que o Senhor está no nosso meio, Pai, porque tu és fiel à tua palavra. Por isso eu te peço, Senhor, sonda os nossos corações, perdoa, Pai amado, os nossos pecados, as nossas murmurações, ó Pai Santo. Tira da nossa boca, Senhor, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Liberta-nos, ó Deus, de nós mesmos. Arranca do nosso coração todo medo, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Liberta-nos, ó Pai, liberta-nos, ó Deus, de nós mesmos, ó Deus amado, em nome de Jesus. Dá um novo ânimo para o teu povo, dá um novo ânimo para o teu servo, para a tua serva, Pai amado, uma nova expectativa, uma nova estratégia, Pai amado, no nome de Jesus, para que eles possam vivenciar o sobrenatural de Deus em suas vidas, pela fé. Assim nós cremos e assim nós declaramos, no nome de Jesus, amém. Quero chamar aqui o pastor Carlos, que vai estar orando, consagrando os elementos, em nome de Jesus. Pai, oh meu Pai, nós te louvamos, Senhor, porque chegamos até a última ceia do ano. Oh Senhor, talvez alguém aqui ou muitos, não sei, mas pensou que não chegaria esse dia. Senhor, quantas pedras no caminho, quantas dificuldades, quantos problemas, mas o Senhor nos fez vitoriosos em Cristo Jesus. E nós estamos aqui porque o seu ousado amor se manifestou em nossa vida. Estamos diante da mesa desses elementos que representam o sangue, representam o corpo. Por isso, Pai, eu te peço, consagra esses elementos, consagra, Senhor, este pão, este cálice, que o teu filho, a tua filha, ao ingerir, Senhor, este elemento, ele sinta, Senhor, força, ele tenha ânimo, Senhor, para mais um período de caminhada, Senhor, para que no próximo mês estejamos juntos ceiando, e se o Senhor voltar, nós estaremos com o Senhor ceiando, mas que nós tenhamos força, que uma gota do teu Espírito, uma gota do teu sangue, a unção no teu Espírito tome a nossa vida nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, e consagra esses elementos, em nome de Jesus. Você que não foi batizado, segundo o costume evangélico, você que ainda não desceu as águas e não vai participar da ceia, pode se assentar. Você que desceu as águas e foi batizado, segundo o costume evangélico, tome a ceia, não deixe de participar da ceia. Se há algum pecado, se há alguma acusação que pesa sobre os teus ombros, peça perdão a Deus, reconheça o teu pecado, peça perdão e tome do cálice. Amém? Deus abençoe. Deixou
seu lugar, um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu. Aleluia. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Obrigado, ó Deus, pela libertação, Pai. Obrigado, ó Deus amado, pela vitória, Senhor, que foi conquistada lá na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue vertido para perdão dos nossos pecados, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela nossa vitória, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.